Bom dia com Jesus. São Mateus capítulo 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Senhor Deus, mais uma vez, nós buscamos a Ti em oração. E estamos num lugar próprio do Senhor nos corrigir, exortar, redarguir, nos tratar como filhos. Porque a correção do Senhor não é quebrando pernas, rebentando cabeças, como pais brutos que batem, espancam. A correção do Senhor é através da palavra. Se nós nos quebramos por aí, é por imprudência nossa. Nós te pedimos, ó Deus, que nos perdoe e nos ajude a aproveitar a cada palavra, cada minuto aqui neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Eu quero repetir, lembrar, não é? De domingo passado, no encontro sobre esse casamento compartilhado. Esse estudo sobre o casamento não está preso somente à solução de problemas conjugais. Isto quer dizer, endireitar o que está torto. Eclesiastes 7, 13. Então lembramos que há espinhos que Jesus não vai tirar de nós. Às vezes, um obreiro, um pastor, propõe até diante de Deus e sonha com aquilo. Começar uma vida nova, mas depois ele constata que não tem jeito. Não tem jeito. Ele desanima, não trabalha mais naquele sentido. Por quê? Porque terceiros não deixam. Outras pessoas não deixam, não tem como ele começar de novo. Então ele encomenda aquilo a Deus, Deus o recolhe, tira ele de cena, ou ele sai de cena, ou continua pela soberania de Deus. Uma coisa assim. Você vai ter essa experiência. Eu quero consertar, mas não tem jeito. Chega por fim, não tem jeito. Melhor é quietar. Os sonhos foram todos por água abaixo. Não há como. Por quê? Depende de outras cabeças. Depende da sociedade. Depende da condição social. E depende de tanta coisa que é melhor ficar do jeito que está, daí para trás. Mas Deus, diz o profeta, que julga muito o desejo de seu coração. Pelo menos você desejou, aspirou por aquilo. Não tem jeito, então desiste. Se ele vai responsabilizar os terceiros, é entre ele e os terceiros. Se ele quiser tirar os obstáculos da frente, então isso é com ele. Mas a gente não vai fazer mais nada. Cruza os braços e diz: eu estava sonhando e acordei. Agora, nós não estamos estudando isso e pensando que, como diz o irmão Breno, que os casamentos errados vão ser consertados aqui, porque não vão ser, não. Então isso é um problema individual, pessoal, problema seu. Você vê, Ló fez o que fez, mas a mulher olhou para trás, né, virou estátua de sal. Por fim, as suas duas filhas deitaram-se com ele e deu o que deu. Moabitas, midianitas, coisas terríveis, não é?
Ele bem que obedeceu, né? Oxalá que elas tivessem olhado para trás também, junto com a mãe. Teria sido melhor, parece. Mas tinha que cumprir a Bíblia, né? Tem que existir midianitas, moabitas, para que Balaão as usasse, né? Senão eram mulheres muito bonitas, tentadoras. Quanto mais bonita, mais pecado está nela, né? Então, a gente vê uma garotinha aí que a gente vê assim, como vai ficar bonita essa menina. Tem até dó no coração. Que desgraça que vai acompanhar isso. Mas assim aconteceu a coisa com Ló e tantos outros personagens. Para cumprir as escrituras, isso não aconteceu com Abraão. Predestinação. Abraão, você conhece a história de Abraão demais, não é? E o irmão Branham, todas as vezes que prega, fala Abraão, fala Abraão, fala Abraão. E Paulo pregou falando em Abraão. E mesmo quando Abimeleque queria tocar na mulher dele, Deus falou, não, eu te mato. Eu te mato se você tocar nela. Agora já lá com o Ló, não teve jeito. Deus podia fazer o coração da mulher de Ló ser mais prudente, né? E não olhar para trás. Mas o certo é que nós temos em nós Ló, mulher de Ló, Abraão e Sara. Vamos ver quais que vão vencer. Quando você olha uma cena de namoro, imundo por aí, e fixa sua atenção naquilo, você está dando o olhar da mulher de Ló, porque aquilo é Sodoma, sodomismo. Quando você fixa na televisão a sua atenção para ver aquele ato sexual lá dentro de sua casa, diante das suas filhas, da sua esposa, vocês estão dando o olhar de Ló, da mulher de Ló. Por isso Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Que você já pensou um homem fazendo sexo com outra mulher na sua casa, você tem direito até de matar, a lei do país. Mas sendo na televisão não tem problema não. Não tem problema não. Pode fazer o que for lá dentro. Não é verdade? Agora, para entrar no assunto, eu quero lembrar também de sexta-feira passada, porque está relacionado com um dos fatores principais do estudo, que é o amor, não é certo? E os irmãos que querem guardar isso, vão anotar perguntas e respostas, número 2, parágrafo 215. Assim você vai testar o seu amor. Poderia eu dizer à minha esposa que a amo e ter um encontro com outra mulher, sair e então dizer do meu coração que a amo? Tu crês que isso seria amor verdadeiro? Então você vai procurar identificar realmente o que é esse amor. Você mata por ela. Você mataria qualquer pessoa por causa daquela mulher. Você daria vida por ela, mas sai com outra? Então você tem que passar esse tipo de amor por um teste. O teste, porque as cobras também se amam. E eles dizem, os brutos também se amam. Poderia dizer-me ela que me ama, enquanto eu não estou a sair com algum outro homem?
E nós vimos ainda que ela foi escolhida não pelo que se vê. Ela foi escolhida por uma atração. É claro que o psicólogo aqui, ele não teria um termo integralmente espiritual como o irmão Branham tem, mas combina perfeitamente quando ele diz: aquele homem elege aquela mulher. Aquela mulher elege aquele homem. Então, ora, gente, você pode ter a esposa mais bonita que for. Existem mulheres mais bonitas do que ela, e você as olha e vê que elas são mais bonitas. Realmente. Por isso, o certo seria nenhuma mulher competir. A mulher que tem consciência de si mesma, ela não compete. Por que eu vou competir? Ou eu sou eleita dele, ou não sou, uma das duas. Por que teria que competir? Um homem que está competindo por uma mulher, que é casada, leva o nome dele. Ele trata dela, dá casa para ela, dá comida para ela, dá roupa para ela. Tem que estar competindo? Não. Aí, então agora nós podemos recomeçar a coisa. Nós estudamos domingo passado o que foi? Fidelidade. Fidelidade, eu queria pegar só aqui o último tópicozinho da fidelidade. No casamento compartilhado, conjugal compartilhado, o seu marido, ela, o outro, não é o outro homem que ela arrumou, não é a outra que ele tem, não é isso não. O outro auxilia a apaziguar suas inquietações. Aí você corre para 1 Coríntios 7 e vê lá a razão, porque Paulo deu uma razão fundamental para o casamento ali, em 1 Coríntios 7. Ontem eu estava lá com o irmão Abissaí na oficina dele, à tarde, e ele tem um senhor lá, um mecânico bom, e até jeitoso, o camarada, novo ainda, é pouco mais velho que eu, ele está novo, e um pouquinho mais feio que eu só, né? Pois é, não, mas por que vocês riem? Eu disse: onde é que ele dorme? Ele disse: está lá a cama dele, dobrada, e ele dorme aqui no escritório. Então, quando está quente, ele dorme aqui no aberto, aqui na oficina. Eu falei: mas que caboclo feliz, né? Caboclo feliz, toma logo o seu banho lá, na mangueira. O homem sair, leva a marmita para ele, não tem que fazer nada, tem liquidificador, não tem chão para cuidar, não tem nada. Caboclo feliz, né? Feliz mesmo. Diz que Adão foi muito feliz, porque não teve sogra nem caminhão. Ele teria sido mais feliz se ele não tivesse mulher. Mas é isso aí, apaziguar nossas inquietações, não é botar fogo nelas. Nós temos que encarar a realidade. É um auditório misto, a gente não pode enunciar muitas coisas, mas vocês sabem, vocês, as senhoras, entendem entre linhas, né? O profeta diz assim, e isso é normal, isso é biológico: a partir dos 40 anos, o homem entra ele cai num comportamento absurdo. Agora, quem disse foi o irmão Branham, e isso é amparado pela ciência, né? pela razão de ser, da biologia mesmo, né? Ele cai num comportamento absurdo, que está acontecendo exatamente ao contrário com a mulher. Daí então, quer dizer, eu até já mudo de experiência,
Eu já ouvi um cientista dizer assim que pelo menos um dos cônjuges deveria ter passar bem primeiro pela sua fase crítica. Pelo menos um. E ele deu até aquele voto, falou, olha, o homem devia casar com uma mulher bem experiente. Pelo contrário, bem experiente. Ele disse, ela deveria ser experiente. Ele falou, experiente. Porque eles vivem estudando dia e noite, detalhes sobre casamento e coisa e tal. E a sociologia e a antropologia entra, e todo o sistema do homem, e a biologia, e tudo que tangia eles estudam, né? Então, o homem deveria ter a devida experiência e a devida lucidez, compreensão para viver a fase da sua companheira. Aí, nesse mesmo parágrafo, ele diz, você, pai, deveria voltar para a idade dos 17 anos de sua filha, de seu filho. Você tem que voltar lá com ela, com ele. Porque senão você vai querer que ela seja uma senhora de 40 anos aos 17 anos, isso seria a normalidade. Você não gostaria de saber que sua filha tem 40 anos, sendo que tem apenas 17, né? É o que ele ensina. Ele foi muito autêntico, muito realista. E há inquietações que, ao invés delas serem apaziguadas, elas são ativadas. E é uma das razões que surge a infidelidade. A infidelidade seria o rompimento do pacto de fidelidade. Nesse caso, não é? Então, ela deve apaziguar as inquietações e tensões que uma mulher na menopausa está enfrentando. Aí que você vai mostrar a capacidade de ser homem. Porque não são todos que são maridos e que são maridos de fato. Ele é um obreiro. Então, auxilia a apaziguar as inquietações e tensões e até mesmo as deficiências. Auxilia a apaziguar nossas inquietações e tensões. E tem mais outra coisa. Complementa a deficiência. Eu vou explicar para o senhor. Eu descobri um bom cozinheiro de mato, desde que a gente esteja perto dele. É o Dr. Veras. Então eu botei ele para fazer arroz integral. Eu disse, olha, a gente ensina um homem a fazer arroz integral, uma vez ele aprende, e não sei como é que tem mulher que não aprende. Não estou entendendo o que está acontecendo com elas. Aí eu não dou conta, não dá conta, que é isso? Espera, me desculpe. Então eu fiquei lá perto, eu quero ver o que vai sair. Resultado, ele não pôs sal em nada. Em nada que estava no fogão. Então eu vou lá e vou provar. Quer dizer, eu fui completar a deficiência. Você pensou, você completa a deficiência da sua mulher na cozinha, você vai lá e prova. Ó, está faltando sal aqui. Aqui passou o sal, agora como é que você vai fazer? Então faz um arroz sem sal de tudo agora para cobrir esse peixe salgado aqui, ó. É um exemplo que estou dando prático, mas você entende o que é. Completar as deficiências. E assim, então, assistirão todas as possibilidades de se permanecer fiel. Porque formam um complexo de vida sincronizado. Que é a maneira, você vê tanta
pecinha que tem num carro, coisinha minúscula, num avião. Mas o que chama aqui? Sincronização. Sincronização. Se botar o pneu no lugar do motor, e o motor no lugar do pneu, minha filha, você não sai do lugar, viu? Não tem jeito. Então, complemento, isso dá uma fidelidade de funcionamento, fidelidade no ar, fidelidade na estrada. Você tem confiança que o veículo vai chegar. É isso? Então, o complemento do voo depende dessa sincronização. O complemento do casamento, chegar ao fim, depende dessa sincronização, que forma a fidelidade de funcionamento. Não funcionou, não teve jeito. Nós dois não funcionamos. Não tem jeito. Por quê? Quando eu falo branco, você quer preto. Quando eu falo preto, você quer vermelho. Não tem jeito. E essa é a pior situação que existe. Você viver com uma pessoa que está sempre mostrando o outro lado. Conhece-se então a denominada fidelidade liberada. Liberada, não forçada. Não constrangida. É aquela que diz, vai, você não vai. Vai, por que você não vai? Vai lá no aniversário da sua irmã. Eles vão pensar, eu não posso ir, mas você vai. Ela pega e olha assim, fala, eu sei que vai ter lá. Minha irmã tem suas amigas. Está tudo de short lá. Beber cerveja. Tudo isso. Vou fazer o seguinte. Eu dou uma carreirinha lá agora de dia antes da festa, dou um abraço nela, levo uma coisinha para ela, um sabonete, uma coisa, e volto para casa. Quer dizer, ele foi embora para o serviço, não pôde, chega de noite, não, você não foi, não, eu fui lá, dei só um abraço nela. Ó, isso aí é a fidelidade liberada, voluntária, espontânea. Ela não quer dizer que ir lá está quebrando fidelidade, vocês entendem. Isso aí contribui, porque é um conjunto de coisas, de atitudes, de personalidade, de ações, de comportamentos, que formam cada dia mais esse grande instrumento da duração do casamento, que é a fidelidade. Conhece-se então a denominada fidelidade liberada. Essa sim é que permite o amor durável, é que alimenta o amor, é que sustenta o amor. Agora, não, eu tenho que ir lá no aniversário da minha irmã. Mas o que é isso? Você não está vendo que aquilo lá é uma imundícia lá? Aquela mulher de short e tudo. Sabe o que você pensa? Olha, o irmão Brana foram pintar a casa dele lá. 2 pintores com a escada do lado de fora, ligaram um rádiozinho, uma música lá, o rock lá, no FM lá. Ele disse, olha, faz o seguinte, vocês param aí, para o serviço, ou para a música. Vocês desligam esse rádio, ou então para meu serviço. Eu pago para vocês aquilo que vocês já fizeram, pode ir embora. Mas nós não, nós temos que deixar tudo, gente. Quando que o irmão Brana ficar sentado com uma mulher dentro da casa dele, para lá, com as pernas tudo de fora? Nunca, nunca. Então esse homem fica, mas mulher, você não está vendo o ambiente da sua casa, da casa de seus pais? Como é que é? Não, quem devia ver era ela. Ela é que devia selecionar. Por ele, por si própria. E tem uma coisa, seus filhos, a tendência da árvore é cair para o lado que ela está inclinada. Seus filhos vão ser do mesmo jeito deles, vão puxar os seus parentes. Vai puxar a mãe fria, em conversa. Não precisa pensar não. Vai puxar os parentes. Se na casa do parente tivesse
os sobrinhos, os primos chegassem, tivesse oração, culto doméstico ali, meu filho, joelha aí, meu filho, joelha aí, vamos orar também. Ô meu filho, vem cá, minha filha, joelha aí, vamos orar aqui. Ah, não, eu não vou lá na casa da minha tia, não. Ela não gostaria muito de estar lá, menos que não se pode, porém, conceber fidelidade, vida conjugal duradoura, sem a devida compreensão. E tem outra coisa, de que você não pode pensar em vida duradoura, casamento duradouro, com a ausência de tensões, ausência de crises, ausência, para alguns, da fascinação do desejo. As coisas que são obtidas com dificuldades, com muita luta, com muito suor. Tanto essa menina que sai da vida difícil, de casa, que tem uma caminha que machuca o corpo quando dói, e que casa de uma hora para outra com um homem que lhe dá logo uma casa boa, ela fica perdidinha. Ela nem sabe o que faz com aquilo. E na maioria dos casos, depois, a coisa inverte. Nunca é agradecida. Eu falo baseado em experiências diversas. Então, essa ausência de crises, de tensões e da fascinação do desejo, que é realmente aquele desejo de conseguir e juntos conseguirem, não promove. Veja, a ausência disso é prejudicial à fidelidade. O irmão Branham diz assim, que se tudo que nós pedíssemos viesse na hora, nós seríamos mais impacientes. Por que hoje, dificilmente uma mulher não é neurastêmica, neurótica, exigente? Eu vi uma família ganhar uma mesa simples, com 6 cadeiras, porque a família é grande. Ah, mas aquilo foi uma festa. Eu fiquei olhando assim, assistindo. Falei, enquanto outros, chega um carro 0 quilômetro, não queria nem desse não. Isso não presta. Ora, gente, o sentimento do homem, como da mulher também, é muito alimentado pela gratidão. Por isso que Paulo sempre diz, sede agradecidos. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, veja, isso faz uma grande diferença para o casamento. Portanto, meninas, vocês começam com caprichinhos aí com seus maridos, viu? E vamos ver se isso vai durar muito tempo. Vocês também, rapazinhos. Vamos ver se aquilo vai durar muito tempo. Agora vamos para a lucidez. Eu preciso terminar esse assunto da lucidez hoje. Eu quero começar aqui dizendo a lucidez é penetração e clareza de inteligência. É a pessoa que fica perspicaz. Ela tem que ter perspicácia, acuidade, quer dizer, é um fundamento normal das faculdades mentais. O que forma um efeito contrário à ignorância. Agora, isso, conforme nós aprendemos sobre a sabedoria, veja,
Não é a sabedoria intelectual, não é considerando a ignorância de não saber equação, expressões aritméticas, denominador comum, e raiz quadrada, e raiz redonda, e raiz comprida. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. O que age em contrária à ignorância, veja-se, dentro do seu mundo, que cada pessoa tem o seu mundo. Inclusive, veja, a paridade de nível, ela deve ser sempre favorável ao homem, o homem ter mais do que a mulher, o que seria certo. Não a mulher mais do que o homem. Você fala, nós vai bem, não é nós vai não, é nós vamos, viu? E se chega a visita e ele diz, nós foi, nós vai, e Jesus, ela cora o rosto e olha para ele. Lá na cama, você não pode falar, nós vai na vista dos outros, não, viu? 50 boi, não. São 50 bois. Não é 50 pão, não, é 50 pães. Aí começa a coisa, ela está sentindo. E uma igreja muito culta, com um pastor igual a mim, começa só a notar erro de gramática lá. Não é aquele catedrático que foi ver Osborne pregar, lá nos Estados Unidos, aleijado andando, cego enxergando, um poder tremendo caindo no culto. Terminou o catedrático, o professor dele foi lá no escritório e disse, Osborne, você cometeu 36 erros de gramática. Não é isso não, não é isso não. Cada pessoa tem o seu mundo. Se você não quer uma moça que não sabe falar, que não estudou, se você censura a pessoa a falar errado, não casa com uma moça que não tem estudado, que não tenha pelo menos uma pronúncia correta, gramaticalmente falando. Porque você vai humilhá-la depois. Você vai ter vergonha dela no meio dos outros. E assim por diante. Agora, dentro desse mundo, você vai formar um mundo seu, um mundo. O cosmos seu ali, né? É a atmosfera, o globo. Ali dentro é você que manda. Lá dentro você tira os sapatos, você toma banho, você come, você é o rei e ela é a rainha. Bom, então a mulher não deve ignorar os seus deveres, suas responsabilidades, bem como os seus direitos, os quais ela não tem que viver reclamando. O homem não pode ignorar, quer dizer, ser um ignorante em relação a seus deveres, a suas responsabilidades para com a mulher. Inclusive, esse rapaz não deve casar-se ignorante a respeito do que é a estrutura feminina. Porque daqui a pouco ele casa e quer um pedreiro ao lado dele. Quer botar a mulher para levantar a parede. Há muitas mulheres que ajudam a construir, é claro. Mas essa lucidez, ela traz um funcionamento normal das faculdades mentais para poder discernir o certo do errado. Então veja como a lucidez é necessária no casamento, no lar, discernir o certo do errado. O bem do mal, porque não é tudo que chega hoje como bem, que é bem para a sua casa. Não é tudo. E somente a lucidez, a perspicácia, para ver, antever as coisas. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não sabem nem escrever os seus nomes, às vezes são lúcidas. Não estamos falando no sentido cultural.
mas elas têm uma lucidez tremenda. Eu já contei isso aqui, vou repetir, para dar o exemplo. No tempo ainda que as baianas fiavam, tinha a roda de fiar, a almofada de fazer renda, batendo bico, minha avó tinha, né? Eu conheço muito de perto. Então, conta-se que aquela velhinha, viúva, mas naquele tempo eles tinham muito ouro, aqueles cordões de ouro, aqueles brincabacinhas de ouro, como minha avó mesmo tinha, deixou. E o ladrão entrou na casa dela. E naquele tempo existia também, isso tem mais de 15 anos, eu era criança, né? Então, tinha um giral suspenso, assim, que a gente colocava para os ratos, rapadura, queijo, essas coisas assim, para enfrentar o chamado inverno, porque inverno aqui é chuva, né? Inverno aqui em Goiás quer dizer chuva. Chuva sempre. Então ela veio da fonte e percebeu que tinha um camarada lá em cima do giral. Ela pegou a roda e foi fiar. Aí ela começou a contar a história para a roda. Começou a contar a história para a roda, e conversando com a roda. E aí então ela disse que tinha ido na fonte buscar água, que ela era mocinha e tal. E daí então um cara agarrou ela e que ela começou a gritar: socorro, socorro, socorro. E o ladrão ria. E eu gritava a minha roda: socorro, e fui gritando cada vez mais alto. Os vizinhos escutaram, correram lá e falaram: olha lá, olha. A mulher nem sabia assinar seu nome. Agora, há tantos outros exemplos na vida prática que você mesmo pode tirar. Quantas vezes você salva seu marido, salva sua casa, por ter lucidez? Ó bem, chegou aqui um homem aqui e ele estava vendendo uma seda, sabe? E estava baratinho demais, mas muito barato mesmo. E eu estava com aquele dinheiro aí para pagar a prestação, mas nós temos uns ovos aí para vender, não sei o que tem, PPV. E eu peguei e dei o dinheiro, aquele dinheiro, com uma entrada, depois a gente vai pagar por mês. Ah, que é isso? A seda não valia metade da entrada. Não valia metade da entrada, ele nunca mais volta lá. O dinheiro foi embora. É uma ilustração assim grosseira, né? Mas essa lucidez, ela tem um caráter mais íntimo, mais penetrante ainda. Ela dá ela penetra e traz clareza na inteligência, o que nós podemos chamar na linguagem bíblica de sabedoria. Sabedoria no manejo com a mulher, no manejo com o homem. O que nós vemos estudando já. Uma está relacionada com a outra. Agora, vamos ver aqui, na maneira técnica. Temos de ser realistas, primeiro ponto, realistas. Mas é aquele negócio, me engana que eu gosto. Tem gente, o brasileiro por excelência, quer ser enganado. Pinta a cara, sai na rua para tirar um corrupto do governo, para botar quem lá no lugar? Uma besteirada, palhaçada, que fizeram outro dia. Palhaçada. Nós estamos numa hora de encarar a vida com realidade. A coisa é essa e acabou. Porque senão você dá lugar demais aos seus sentimentos. E o sentimento mata. O profeta diz: os sentimentos matam, os sentidos matam a pessoa. O que envelhece a pessoa são os sentidos. Se você ignorasse totalmente os sentidos, você nunca envelheceria. Sabia disso? Nunca se envelheceria.
isso feito parcialmente, ela não fez totalmente, é claro. O irmão Branham disse que aquela irmã tinha 60 anos de idade e tinha uma aparência de quem tem 30 anos. Agora, eu não vou mandar ninguém levantar a mão aqui, as que têm 30 anos, porque senão ninguém levanta, né? Mas você já pensou, você com 60 anos, com a fisionomia que você tem hoje, com 30? Porque a gente tem cartãozinho com data. Peraí, deixa eu ver se isso aqui tem data? Tem. Bom, isso aqui está 93, hein? Espera aí. Espera só um pouquinho. Isso aqui tem data? Não tem não. Isso aqui tem data? 83, ó. 10 anos atrás. 10 anos atrás eu estava me achando velho já. Ah, mas se fosse agora... Tomara que fosse agora, esse 83, né? Não é certo? E você olha hoje, daqui 10 anos você vai desejar ser o que você era hoje. É assim a vida. Mas 30 anos, a aparência de 30 anos, no entanto, tinha 60 anos de idade. E o irmão Branham disse: o que você fez? Ela disse: eu encomendei minha vida a Cristo. Quando encomendou a vida a Cristo, da maneira que ela encomendou, ela anulou seus sentidos. Por causa de filho, por causa de marido, por causa de tudo. Ela não se preocupou. Isso quer dizer, eu não perdi um minuto de sono por causa de ninguém. Eu não tomei um comprimido para controlar extravasamento de sentidos. Então, por isso é que eu estou nova assim. Agora, uma das maneiras é encarar as coisas pelo prisma real. Mas não é aquele negócio, me engana que eu gosto. Tem gente que você não pode falar a verdade para ela. Não tem jeito de ser franca com ela. Não tem jeito de... Tem mulher que você não pode ter diálogo, dizer, olha, é isso, assim, assim. Por quê? Você sabe que a casa vai cair. Tem homem que você não pode sentar com ele e dizer, olha... está se passando, é assim, assim, eu tenho essa dificuldade, assim como você. Pronto, ele gera um complexo e acabou, é melhor você não falar mesmo, então. Agora, temos de ser realistas. Devemos saber se amamos alguém ou não amamos. Há uma maneira de você saber se você ama ou não ama. Podemos receber estímulos fascinadores e erotizantes, em termos, né, mais de outras fontes externas ao matrimônio. Você tem que entender isso, precisa entender isso, se é que você quer alimentar, nutrir fidelidade do outro. Que nós podemos receber estímulos fascinadores, coerentes com a nossa natureza, com o nosso reclame, e erotizantes de outras fontes externas ao matrimônio. Isto quer dizer, extraconjugal. Por quê? Se acostuma tanto com a vida conjugal, e se acostuma tanto a exigir somente, enquanto o outro não, ou a outra, né? Se tratando de dois companheiros, um casal, é o outro. Não. Ele tem sempre um espírito jovem, ela tem sempre um espírito jovem. E ela não quer esse tipo de vida ranzina. Ele não quer esse tipo de vida ranzina, só de cobrança de deveres. O casamento virou uma cobrança, é um compromisso que se faz para receber cobranças eternas. Só responder por aquilo, só responder por aquilo. A mulher só tem que responder por roupa lavada, comida pronta, sexo e mais nada, pronto. Ela é uma máquina. O homem... é aquele, você tem que dar isso, você tem que dar isso, porque a vizinha ganhou um carro, porque
porque viu na televisão, porque é um vestido e mais vestido, e vestido e mais vestido, vestido mais vestido. Aqui não está traindo ele em nada não, está mandando ele embora. Mas a falta de sabedoria, diz Salomão, faz com que ela destrua a sua casa, destrua o seu casamento. Então, isso contudo não deve constituir motivação suficiente para impulsionar a atuação fora da relação conjugal. Quer dizer, o conselho vem, é de uma maneira clássica, não é? Mas veja aqui, mesmo podendo ter estímulos fascinadores, erotizantes, através de outras fontes externas ao matrimônio, o que muitos buscam, eu tenho que buscar isso lá fora e controlar meu casamento aqui. Porque o casamento meu o que é? É comer, vestido, calçado, remédio, é isso então, tá certo. Isto, contudo, não deve constituir motivação suficiente para impulsionar a atuação fora da relação conjugal, porque isso significa morte. A pessoa não mata, não é só puxando revólver, faca. Mata dirigindo imprudentemente. O irmão Branham disse, é um crime premeditado, esse que excede a velocidade. É 40 km permitido, ele vai a 80, uma criança pula na frente, uma senhora, ele matou aquela pessoa, ele desmerece 10 anos de cadeia. A pessoa não suicida só tomando formicida, dando tiro no vidro. Dirigindo loucamente nas estradas, por aí, morre, mata, suicidou e matou. E a mulher mata o casamento, mata o amor. O homem mata o amor, o homem mata o casamento. Ora, se isso significa morte, buscar outra, na linguagem do irmão Branham, Torre de Babel, parágrafo 15. Uma outra mulher seria a mesma coisa para um homem assim, porque você sabe, ela é mulher. Então ela poderia satisfazê-lo, quer dizer, suprir a necessidade, etc, etc. Mas tocá-la significa morte. Por isso é que o profeta disse, você tem que saber primeiro se a ama, a ponto de depois de estar desgostoso com ela, você não receber estímulos fascinadores, erotizantes da parte dela, você não tem que buscar outra lá fora. Vocês me perdoem, mas tem que estudar dessa forma, porque nós não podemos prender só os casados aqui dentro, porque os solteiros aqui estão que ainda está em tempo de consertar previamente alguma coisa, né? Não se pode desconhecer nem minimizar as dificuldades da vida íntima em comum dentro do casamento. Não se pode desconhecer, o termo é clássico. Quer dizer, não pode ficar ignorante, ignorar, virar as costas as dificuldades da vida íntima em comum dentro do casamento. Você não pode ignorar. Então, 1 Coríntios 7. É a Bíblia ou não é? A lucidez é fator indispensável, quer dizer, a sabedoria. Vamos trocar esse termo por sabedoria, que nós estudamos essa semana. Não é? A lucidez é fator indispensável para a duração do casamento. Preste bem atenção, a sabedoria. Então você pega. Salomão disse, a mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba com suas próprias mãos, quer dizer, com seus direitos, suas razões. Na hora que ela teve um pouco de sabedoria, ela não teve.
quantas que eu já ouvi dizer isso? Não, pastor, foi falta de sabedoria minha. Ainda bem que elas reconhecem, não? Mas tem aquelas que sempre são as vítimas. É Cristo crucificado na cruz. E ele é o demônio. A lucidez, a sabedoria, é fator indispensável para a duração do casamento. Não podemos persistir acreditando na frase popular que o amor é frágil. Que o amor... Não, o amor é um sentimento sujeito a dinamismo constante que o levam a se transformar ao longo da vida em comum. Ele é como uma árvore que tem que ser regada, molhada. Isso é uma razão de ser de toda a natureza. O amor é uma árvore. E se essa árvore só recebe sol causticante, ela morre. O amor que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 13, é aquele que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Mas aí é onde vem o casamento neurótico, o casamento sofrido, que você tem que levar até o fim, aquela carga, para ser consertado só no milênio. Aí você diz, ô danada, pelo menos no milênio eu não ando com você. Ô danado, no milênio eu estou livre de você. Porque andar 30 anos, 40 anos com você aqui foi um jugo desse lá no milênio, então, que não sei, 1000 anos. Não é assim, lá no milênio não é assim. Lá no milênio não tem essa rabugice. Um irmão chegou para mim, é tão bonito, falou, pastor, eu sou um cara nojento dentro de casa. Rapaz novo, eu sou um cara nojento, meus filhos estão ficando traumatizados. Eu sou nojento dentro de casa, rabugento. Meu filho, você tem que acondicionar mesmo. Você vai acabar com seus filhos, cresce esses filhos fechados, introvertidos, doentes, com os nervos, né, estraçalhados, né? Mas Deus agrada daquilo. Ele usou, não foi rabugento, não. Ele disse, sou um cara nojento dentro de casa. Sou nojento. Isso por quê? Porque eu estou estafado, estou cansado demais do meu serviço e chego que tem que descarregar em casa. É nos meus filhos, na minha mulher. E merejando água nos olhos. Reconhecendo. Deus vai ajudá-lo. Agora esse que só culpa o outro, só culpa o outro, só culpa o outro, só culpa o outro, só culpa o outro. Ele é Cristo e ela é o demônio. Ou então, ela é Cristo e ele é o demônio. Desse jeito não tem denominador comum, não tem. O amor é um sentimento sujeito a dinamismo. Isso aqui ainda não é o amor ágape, nós não podemos misturar. Está certo, sim, que o amor ágape está no coração do cristão e ele vai tolerar esse tipo de coisa a vida dele todinha. Mas você já pensou, minha irmã? Às vezes ele nem deixa de transparecer, mas é um peso que ele carrega. E ele está lá por dentro dizendo, eu levarei isso até a sepultura. Você já pensou você ser um peso? Tudo por falta de lucidez, de sabedoria, mais um pouquinho de sabedoria. Tiago diz, falta sabedoria, peça a Deus. Já estudamos aqui essa semana que não é sabedoria intelectual. Então isso tem que haver um dinamismo. Está sujeito, inclusive, às modificações que ocorrem em cada parceiro nos diversos momentos e etapas da vida. Ela não é aquela mocinha da lua de mel, gente, vocês têm que entender isso. Ela vai chegar à menopausa.
Agora chega a menopausa, você tem que arrumar outra. Esse amor, você tem que ter lucidez, quer dizer, sabedoria. Não ignorar esse fato no casamento. Se você está passando por essa fase, você precisa entender isso. Ambos os lados. Ela tem como aliviar um pouco as tensões. E ele tem por obrigação de não desconhecer a fase que ela está enfrentando. Porque Paulo diz que é assim Cristo e a igreja. Agora, Jesus vê tanta igreja bonita por aí, mais bonita do que a dele, porque a dele está feia. A igreja de Jesus está sendo a mais feia do mundo. Até os muçulmanos estão dando lição de moral em nós. Eu não estou falando para você, conversei muito tempo com aquele rapaz lá em São Paulo, no dia que eu perdi o avião lá. Perdeu não, o avião não pôde levantar voo para o encontro de Toledo. Ele disse, olha, eu namorei minha esposa dos 7 anos até os 23 anos, nunca peguei na mão dela. E uma mulher que mostra para cima do tornozelo lá, ela prostituiu. As freiras dão lição de moral. Agora, porque Jesus viu uns grupos aí, os Quakers, ele disse, aquela ali é mais bonita, né? Porque Jesus busca santidade, né? Aquela ali é mais bonita. Eu vou deixar aquela lá, porque ela está velha, está numa fase difícil. Ela está velha. Ele não faz isso não. Ele já enxerga ela do jeito que ela vai ser lá. É igual a senhora de idade, tinha 91 anos de idade aqui na Terra. A senhora de idade tinha 91 anos de idade. Eu já ia falando a velhinha, não é? Que o irmão Brana viu lá. É aquela formosura tão linda. Quer dizer, Jesus já está vendo lá. Você diz, mas pastor, então eu só vou ver a minha desse jeito lá? É sim. Porque ela também pode falar o mesmo. Eu só vou ver o meu desse jeito, porque quando eu casei com ele, ele era galã. Hoje ele é careca. Ele tinha os dentes perfeitos, hoje ele está de dentadura. Hoje ele está narigudo, cheio de ruga. Ela também tem aspirações. Não é só ele, não. Se você não quer casar, se você vai se casar ignorando essa realidade, não te cases não. Fica igual Paulo disse. Médico, cura-te a ti mesmo. Está sujeito às modificações que ocorrem, olha, tem que encarar essa realidade, que o amor está sujeito às modificações que ocorrem em cada parceiro nos diversos momentos e etapas da vida. Agora, não vai pensar que é só a mulher que sofre modificações, não. O homem também, viu, meu tio? E o homem, às vezes fica pior. Idade, começou aí, idade. Essa ninguém pode fugir dela. Realidade, vão ter a lucidez de encarar isso com realidade. Idade. Janeiros. Por isso que eu não faço aniversário. Vocês estão comemorando aniversário, eu fico de fora. Idade. Filhos. Saúde. Você casou com ela, era aquele hálito mais gostoso de criança. Ele tinha aquele hálito gostoso. A idade traz mau hálito. Saúde. Variação de humor. Agora eu vou falar para você, viver com a pessoa humorada,
É melhor viver debaixo do mar, viu? É custoso, né? Um homem chega mal-humorado em casa, meu Deus, as crianças já... É como o irmão disse mesmo, eu sou nojento. Nojento mesmo. Criança não tem... Treme. O mau humor põe o homem estúpido. A economia, olha, a economia faz parte dessa sabedoria. Prever o amanhã. Nada, comprar tudo quanto é besteira que vê hoje, esquecendo que amanhã tem um... E besteirinha, besteira de cá, besteira de lá. Se pelo menos tivesse investido num imóvelzinho, mais um lotezinho, barraquinho, e uma poupançazinha que não compensa muito, só compensa até você poder pegar aquilo e aplicar numa coisa que... Não é? Tudo bem. Mas é tanta besteira que se joga fora só porque foi lançado no mercado. E a economia, ela pode ser boa como pobre. Tem pobre que está mais rico do que o rico, gente. Tem pobre, matematicamente falando, ele está mais rico do que o rico. Porque ele formou a sua economia. Existem países no mundo que são muito mais pobres que o Brasil. No entanto, eles estão muito mais ricos que o Brasil. Porque eles vivem dentro eles não vivem pensando em ser potência. Pondo o chapéu no alcance e tomando dinheiro emprestado de todo mundo. Abraão Lincoln diz uma coisa, que ele não crê em prosperidade com dinheiro emprestado. Comprando em armazém na cadernetinha. Ah, Jesus. Olha, tudo isso faz... Você pegou o seu salário, você tem jeito de fazer a compra do mês, ganhando muito mais do que o crediário. Tanto que se o brasileiro deixasse de comprar fiado, dentro de pouco tempo, o custo de vida faria assim, ó. Foi o que o presidente, o ex-presidente Collor estava querendo, incentivar o povo. Sofre 1 ano, 2 para comprar uma geladeira, mas não compra fiado. Você vai ver depois. Tem que baixar mesmo, porque a oferta é a lei da oferta. Fica maior do que a procura. Sobra lá, eu quero ver o que esses empresários industriais vão fazer. Ou a coisa melhorava, ou então eles quebravam também. Então vão ser todo mundo pobre. A verdade é essa. É fácil. Depender de cair na cabeça do povo. Bom, trabalho fora e dentro do lar. Isso, ó, tudo isso está dentro da sabedoria. Trabalho e fora e dentro do lar. Você, principalmente a mulher. Aquilo eu disse, ela provou, meu filho, agora ninguém segura mais não. Você fazer uma mulher que tem sua própria bolsa e que pode sacar do talão de cheque, dar cheque e dizer, eu dou tanto, eu te empresto tanto, eu faço... Não, fulano, eu vou ver se minha mulher empresta, viu? Pô, eu falo isso com todo respeito, né? Até com humor, né? Bom humor. Se você achar uma moça rica, boa mesmo, casa com ela, bobo. Casa com ela. Trabalho fora e dentro do lar, não dá tempo que o pastor ali já me puxou o paletó aqui, já passou 5 minutos. Família de cada cônjuge. Olha, veja só, grupo de amigos, lazer, etc. Isso fica para domingo próximo, se Deus permitir. Essa semana eu não estou aqui de novo, mas se Deus quiser, sábado eu chego de novo. É outra coisa que não precisa nem explicar, que vocês vão entender. Então, veja, idade,
filhos, saúde, variação de humor, economia, trabalho fora e dentro do lar, família de cônjuge, de cada cônjuge, a família de cá e a família de lá. Você sabe o que quer dizer isso, né? Grupo de amigos, lazer, etc. Aí, terminando essa parte aqui, você viu, essa lucidez aqui, ela, biblicamente, é a sabedoria com a qual ela edifica a casa. Ele também. É sabedoria. É certo? A sabedoria da mulher do presunto, né? E aí, então, depois vem a sinceridade. Quer dizer, domingo que entra, dá para a gente terminar. Ponderar mais um pouquinho aqui sobre isso. Idade, filhos, saúde, variação de humor, economia, trabalho fora e dentro do lar, família de cada cônjuge, grupo de amigos, lazer, etc. Aí então entra para a sinceridade. E a sinceridade, por sua vez, deve vir junto com a lucidez, com a sabedoria. Aleluia.